A gente vai ver isso aí. Aí eu deixei ali ainda o esboço do desenho e a gente tem a variação da base da escada, do pé da escada. A gente tem a variação desse deslizamento, onde nós chamamos isso de dx/dt, né? Porque isso está variando de acordo com o tempo, olha, metros por segundo. Então, né, a distância em relação ao tempo. Nós vamos encontrar aquela variação ali do topo da escada, lá em cima, né, a parte que encosta na parede, essa variação desse deslizamento quando a escada tiver uma altura de 4 metros. Então, eu coloquei aí y é igual a 4 metros. Muito bem? Por que a gente pode usar derivada nesse problema? Desde que a gente começou a falar de derivada, nós falamos da derivada como essa variação, né? Essa taxa de variação, onde a gente fala de velocidade, onde a gente fala de aceleração, onde vocês viram aí aplicações de máximos e mínimos, tudo bem? Então, é por isso que a gente pode usar aqui para esse tipo de problema, taxa de variação, porque eu tenho uma variação ali para a base da escada, para o pé da escada. E eu quero encontrar essa outra variação aqui da parede, né? Da parte da escada que está na parede. Tudo bem? Só que eu quero saber o que está acontecendo para essa determinada altura. Por isso que a gente vai calcular a variação de y em relação a t, onde y é esse deslizamento ali, né, em relação à parede, mas eu estou já dizendo que eu quero essa altura para 4 metros. Tudo bem? Volta ainda lá à tela anterior para os alunos, por favor. Então, aí são os dados que nós temos no problema. O comprimento da escada, 6 metros, a variação do deslizamento do pé da escada, da base, que é 0,6. Nós queremos calcular a variação da outra ponta da escada, certo? Quando o y for igual a 4, não é? E você observa que ali na figurinha do esboço do desenho, nós temos um triângulo retângulo formado por yx e 6, que é a hipotenusa. Estão enxergando isso? Muito bem. Podemos passar à próxima. Desse triângulo, como ele é um triângulo retângulo, a gente pode tirar o teorema de Pitágoras daí, certo? Que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36, onde 36 é a hipotenusa. Bem, observa, para eu poder utilizar aquele dx/dt, e eu vou encontrar dy/dt, para isso acontecer, eu preciso derivar, né? Derivar essa função, certo? Preciso derivar essa função. Então, eu vou derivar, ó. Lembrando que y a gente está derivando implicitamente. Então, a derivada de x ao quadrado em relação ao tempo, tudo em relação ao tempo, porque tanto x quanto y estão dependendo do tempo. São variações de metros, né, de comprimento, no caso, em relação ao tempo. Então, a gente vai ter ali, ó, a derivada, só estou enunciando o que vai acontecer. Vou derivar x ao quadrado em relação a t, y ao quadrado em relação a t e 36 em relação a t. A gente vai derivar essa função todinha. Pois não, podemos passar. Aí, olha só, a derivada de x ao quadrado é 2x vezes dx/dt. Esse dx/dt é porque eu estou usando a variação, né, de x em relação a t. Então, derivando implicitamente, nós temos essa situação. A derivada de y ao quadrado em relação também a t. Deriva y ao quadrado, que é 2y, vezes dy/dt. Igual, tá? A derivada de 36, que é constante, igual a 0. Então, o que nós temos aqui? Nós temos alguns dados. Com o esboço do desenho, nós temos um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, a gente pode obter uma equação, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36, que é o teorema de Pitágoras, nesse triângulo retângulo. E aí a gente deriva toda essa função. Lembrando que tanto o valor de x
quanto y dependem do tempo. Então, eles estão dependendo de uma outra variável que é o tempo, ou seja, uma função composta, certo? Então, o que a gente faz? Deriva x ao quadrado, mas como a gente sabe que o x depende do tempo, então a gente vai 2x vezes dx dt, a variação em relação ao tempo. Mais a derivada de y ao quadrado, y também depende do tempo, então tem uma outra variável aí dentro. Então, 2y vezes dy dt. E a derivada de 36, que é 0, ok? Por enquanto estamos nesse passo. Vamos lá, continuando. Aí nós obtemos o seguinte, ó, é equivalente, né, você dizer que 2y dy dt vai ser igual a menos 2x vezes dx dt. Tudo bem? Né? Como vocês dizem, né, passando ali o 2x dx dt para o outro lado, mas na realidade a gente adicionou foi o simétrico de 2x dx dt. Tudo bem? Então tá. Vamos lá, continuando. O que nós queremos? Nós queremos dy dt, não é esse o que nós queremos achar? Dy dt, lá na primeira tela a gente viu isso. Então, ó, vamos agora 2y, né, dividir tudo por 2y, a gente vai ter que dy dt vai ser igual a menos 2x sobre 2y. Observem, tá, de onde apareceu esse 2y ali, vezes dx dt. Tudo bem? Dividimos tudo por 2y. E aí a gente vai fazer uma simplificação, né? 2 por 2 que dá 1. Então, dy dt vai ser menos x dividido por y vezes dx dt. dy dt é quem nós queremos achar. Tudo bem? Nós queremos isso para y igual a 4. Então, a gente tem o valor de y, que é 4. Dx dt, se você pensar, foi dado do enunciado do problema, a gente colocou também na primeira tela de solução, que foi 0,6. Então, nós precisamos achar o valor de x que nós não temos. Então, a gente vai utilizar a equação que foi tirada do Teorema de Pitágoras para encontrarmos, então, o valor de x. Então, substituindo y por 4, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36 vai ficar x ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 36. 4 ao quadrado é 16, tudo bem. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 16 igual a 36. E x ao quadrado, então, vai ser igual a 20. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20. Só que, como a gente está trabalhando com distância, a gente vai usar só o valor positivo. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 20. Ok? Pessoal, então, no começo, né, o que nós queríamos encontrar era dy dt para o y igual a 4. Então, isso a gente vai fazer, certo? Só que nesse momento que a gente tem, na primeira linha dessa tela, que a gente tem dy dt já ali explicitado, né, explícito, e aí a gente tem do outro lado as variáveis apenas faltando o valor de x, nós voltamos na equação que nós montamos do esboço do desenho, que foi o triângulo retângulo, e substituímos, né, o valor de y que nós temos, porque era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36, então a gente consegue achar o x. Achamos o x, vamos voltar lá na primeira linha e vamos substituir os valores que nós já temos. Então, vamos lá. dy dt igual a menos x dividido por y vezes dx dt é o que nós temos. Substituindo agora todos os valores, ó, x é raiz quadrada de 20, y é 4 e dx dt é 0,6. Pronto. Isso aí dá 0,67 metros por segundo. Tudo bem? Então, essa é a variação, né, que a gente encontrou, tá, para aquele deslizamento
do outro lado, da outra ponta da escada lá, em relação à parede. Tudo bem? Passemos à segunda. Aqui eu quis colocar algumas diretrizes. Isso aí tá também os nossos livros de cálculo, né? Eles trazem algumas diretrizes para você se basear, né? Para calcular a taxa de variação. Então, olha só, o que é bom a gente ter em mente na hora de resolver um problema de taxa de variação? Primeiramente, ler o problema, certo? A gente tem que ler com muita atenção. Analisar os dados, não é ler assim, passar a vista, não, é ler mesmo com atenção. Analisar os dados e as quantidades que devem ser determinadas. Então, você vai destacando, né? Só você pensar na primeira tela e ver o que foi destacado, que tinha lá no problema e o que nós queríamos encontrar. Então, você vai fazer, primeiro passo é esse. Ler o problema, analisar os dados e as quantidades que devem ser determinadas. Muito bem. Próxima diretriz que a gente tem. Esboçar o gráfico do problema introduzindo variáveis. Não precisa ser um exímio desenhista, né? Mas tem que ter em mente como ficaria essa situação. Então, você faz um desenho bonitinho. Aqui a arte capricha, né? A gente ia fazer uma escadinha qualquer, uma parede e ia tentar entender o problema. Então, esboçar o gráfico do problema introduzindo as variáveis que eu coloquei x e y. Tudo no seu devido lugar, ok? A próxima diretriz. Escrever todos os fatos conhecidos, expressando as taxas conhecidas como derivadas, certo? Por isso, daí aparecem dx dt, dy dt, dz dt. O que você observar lá? Se você usar x, vai ser dx dt. Se você usar y, vai ser dy dt. Se você usar z, vai ser dz dt. Sempre dessa maneira, ok? Próximo passo. Formular uma equação geral relacionando as variáveis. No nosso caso, dava um triângulo retângulo e a gente formulou então a equação a partir do Teorema de Pitágoras. Então, sempre num problema de taxa de variação, vai ser possível você escrever uma equação. Vamos adiante. Diferenciar a equação obtida, né, no passo anterior, que eu coloquei em 4, implicitamente em relação a t. Por isso que quando eu derivei lá x ao quadrado, 2x dx dt, certo? Implicitamente em relação a t. Então, sempre vai acontecer isso, tá, gente? Y ao quadrado, dy dt, né? Diferenciar a equação obtida em 4, implicitamente em relação a t. Próximo. Depois, substituir os valores e taxas conhecidos, obtendo a taxa de variação desejada, que foi o que a gente fez. Substituímos, não foi? E aí a gente obteve depois dy dt, que era a taxa que nós queríamos encontrar. Pode passar. Tem uma observação aqui, tá? Não substituir a informação numérica precocemente. Isso deve ser feito após a diferenciação. O que quer dizer isso aí? Você observa que eu só usei o y igual a 4, que era o valor conhecido, certo? Somente depois que eu já tinha feito a derivada, que já tinha deixado dy dt ali de forma explícita, não era todo mundo do outro lado, só ele sozinho. A partir daí é que eu fui, volta lá na equação, substitui y por 4 e resolve. Não fazer isso antes de derivar, tá? Você pode ter problemas com isso. Então, só faz isso depois que já tiver tudo pronto. Opa, só falta de substituir as variáveis. Eu não sei, né? Tá faltando o quê? Agora, então, como é que eu posso achar o que tá faltando? Volta na equação, tá legal? Depois, é bom que vocês repassem essa explicação do problema da escada, mas a gente tem outros aí para analisar. Vamos ao próximo.
Agora nós temos um tanque, né, que tem a forma de um cone circular reto invertido. Tá? Então, um cone circular reto invertido. É uma besteira isso. Com 4 metros de altura e 2 metros de raio da base. Se a água entra no tanque, a razão, então esse a razão já vai ser uma taxa de variação. A razão de 0,001 metros cúbicos por minuto, né? Então, em relação ao tempo, calcule aproximadamente a razão na qual o nível da água está subindo quando a profundidade é de 1 metro. Vamos repetir a leitura? Então, a gente tem um tanque que tem a forma de um cone circular reto invertido com 4 metros de altura e 2 metros de raio da base. A gente vai usar esses valores. A água entra no tanque, a razão, né, de 1 milésimo metros cúbicos por minuto. Então, isso aí já é uma taxa de variação. Calcule aproximadamente a razão na qual o nível da água vai ser uma outra taxa que a gente vai usar, né? Quando esse nível está subindo, né? Quando essa água está subindo, quer dizer, o nível da água está subindo quando a profundidade é de 1 metro. Então, a razão na qual o nível da água está subindo quando a profundidade é de 1 metro. Então, o x ou y não vai ser igual a 1, depende de como a gente vai colocar as variáveis, ok? Então, vamos ver como é que ficou a próxima tela, que deve ser a animação desse problema. Olha aí. Então, você tem o cone, não é? Tem a altura e o raio. Observa que ele está invertido. Está enchendo ali. A taxa que está enchendo, olha, volume, né? Ó, volume, metros cúbicos é volume. Então, dV dt, a razão do volume em relação ao tempo, 1 milésimo metro cúbico, faltou ali por minuto, desculpa. Tá? Tem uma barrinha ali por minuto. E a gente quer, não é? O nível da água ali, certo? A gente quer o nível da água quando, né, a altura está em 1 metro. Tudo bem? A altura dele é 4, mas a gente quer saber o nível da água, a razão do nível da água, quando a altura é 1, ok? Volta de novo essa animação, por favor, para a gente ver como é que ficou. Tá aí o cone invertido, tem 4 metros de altura, o raio da base é 2 metros, né? Ele vai enchendo, certo? A água vai subindo e nós, né, a taxa com que vai enchendo é de 1 milésimo metro cúbico por minuto, faltou ali. E aí a gente quer, claro que tem um raiozinho ali naquele cone, né? Mas nós queremos a razão, ó, aí, ó, quando essa altura, tá? O nível da água, quando essa altura é igual a 1. Fica bonitinho, né? Aqui na tela, bem legal. O pessoal da arte tá mesmo de parabéns. Bem, e aí nós temos essa situação. Então, esse é aquele passo do nosso esboço. Então, é ler, tirar os dados, fazer um esboço do desenho e aí vamos lá ver como é que ficam esses dados mais agrupados. Agora tá certinho ali 1 minuto. Então, olha, a taxa do volume, né, é dado. A gente quer o quê? A taxa de variação do nível. Esse nível é dado por quem? Pela altura. Então, dH/dt. Quando essa altura for 1 metro, observa que eu não estou mais usando x e y nesse caso. E aí, qual é a equação que eu vou utilizar para esse tipo de problema? No momento, não é o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho uma equação, já que está envolvendo volume, a figura é um cone, certo? A equação que a gente vai usar é o volume, certo? O volume do cone, que vocês viram, né, no curso passado, com o professor Disney, professor Anselmo, professora Elisângela, que isso é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. Então, essa vai ser a equação que nós vamos utilizar. Tudo bem? Tá entendido o porquê da nossa equação? Porque nós estamos envolvendo volume de um cone.
ok? Passemos adiante.